luz lá em Prabhupada. É tela? Não dá. Tá bom. Bom dia, Hare Krishna. Tem alguém aí que possa nos dizer se o som tá bom, se a imagem tá boa, por favor? Tudo bem? Muito bem, bom dia, Hare Krishna. Bom dia a todos. ISKCON Rio de Janeiro. Reverências, todas as glórias de Srila Prabhupada. Obrigado. Desculpem o atraso, esses minutos de atraso aí, praticamente 10 minutos. Eu estava com dificuldade aqui de conexão com o Facebook do Rio, não estava encontrando, mas meu querido tio Paravyama Prabhu conseguiu me ajudar a resolver. Quero agradecer também, prioritariamente, ao convite que ele fez para eu estar aqui com vocês, participando do estudo do Srimad Bhagavatam pela ISKCON Rio. Fico muito grato e feliz do meu coração de estar aqui entre amigos e devotos tão dedicados, um yatra tão dedicado à missão de Prabhupada. Muito obrigado, muito agradecido de todo o coração. Vamos iniciar então, né? Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopijana Vallabha Jaya Girivaradhari Jaya Girivaradhari Jaya Gopijana Vallabha Jaya Girivaradhari Jaya Girivaradhari Jaya Yashodanandana Jaya Braja Janaranjana Jaya Yashodanandana Jaya Braja Janaranjana Yamunatiravanachari Jaya Kunja Bihari Jaya Kunja Bihari Jaya Yamunatiravanachari Jaya Kunja Bihari Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari
Krishna prestaya bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namah Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada ki Jai. Jai Om Vishnu Pada Paramahamsa Parivrajigacharya Stotarasata Shri Srimad Sua Divina Graça Bhai Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada ki Jai. Fundadora Acharya da ISKCON BBT Patita Pavana Jagadguru Sua Divina Graça Srila Prabhupada ki Jai. Jai Nitalila Pravista Om Vishnu Pada Paramahamsa Parivrajigacharya Stotarasata Shri Srimad Sua Divina Graça Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Maharaj Prabhupada ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur ki Jai. Prem se Koho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhana ki Jai. Shri Vrindavan Dham ki Jai. Mayapur Dhamma ki Jai. Navadvip Dhamma ki Jai. Nova Gokula Dhamma ki Jai.
ISKCON Rio de Janeiro ki Jai, Ganga Mai ki Jai, Yamuna Mai ki Jai, Tulasi Devi Maharani ki Jai, Bhakti Devi ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda ki Jai, Brihat Mridanga ki Jai. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias, todas as glórias, todas as glórias sejam Srila Prabhupada ki Jai. Amor, estamos de volta? Deu uma queda aqui na internet. Mais uma vez, bom dia a todos vocês, bom dia a todos os queridos amigos da ISKCON Rio. Mais uma vez, obrigado aí ao convite de Paravyama Prabhu, nosso querido tio, meu querido tio, para estar aqui com vocês. Bom dia a todos. Bom dia, própria ISKCON Rio, Bhaktinval, Haridarshan Prabhu, reverências, tudo bem? Como está você? Jai Srila Prabhupada. Bem, vamos lá. Mais uma vez, perdão aqui pelo atraso, foi um problema, uma dificuldade minha aqui com a conexão com o Facebook, mas estamos resolvidos. Continuamos então com o estudo aqui do Srimad Bhagavatam pela ISKCON Rio. Estamos no canto 3, capítulo 29, intitulado Explicação sobre o Serviço Devocional. Hoje o verso número 5. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então vou ler o verso. Lokasya mitya bhimatera chakshushas. Lokasya mitya bhimatera chakshushas. Chiram prasuptasya tamasya nashraye. Chiram prasuptasya tamasya nashraye. Shrantasya karma swanuvidhaya dhiya. Shrantasya karma swanuvidhaya dhiya. Tvamavirasi kila yoga bhaskaraha. Tvamavirasi kila yoga bhaskaraha. Lokasya mitya bhimatera chachuk. Lokasya mitya bhimatera chakshushas. Chiram prasuptasya tamasya nashraye. Shrantasya karma swanuvidhaya dhiya. Tvamavirasi kila yoga bhaskaraha. Lokasya mitya bhimatera chakshushas. Chiram prasuptasya tamasya nashraye. Shrantasya karma swanuvidhaya dhiya. Tvamavirasi kila yoga bhaskaraha. Então a tradução de cada palavra. Lokasya, das entidades vivas, Mithya abhimate, iludidas pelo falso ego, Chakshushaha, cegas, Chiram, por tempo muito prolongado, Prasuptasya, dormindo, Tamasi, na escuridão, Anashraye, sem abrigo, Shrantasya, fatigadas, Karmasu, as atividades materiais, Anuvidhaya, apegadas, Dhiya, com a inteligência, Tuam, tu, Avirasi, apareceste, Kila, na verdade, Yoga, do sistema de Yoga, Bhaskaraha, o Sol. Tradução e significado dados por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada ki Jai. Tradução: meu querido Senhor, Tu és como o sol, pois iluminas a escuridão da vida condicional das entidades vivas. Por seus olhos de conhecimento não estarem abertos, elas ficam eternamente adormecidas nessa escuridão, sem teu abrigo, e por isso
são falsamente ocupadas pelas ações e reações de suas atividades materiais, parecendo estar muito fatigadas. Significado de Srila Prabhupada. Parece que Srimati Devahuti, a gloriosa mãe do Sr. Kapila Deva, sente muita compaixão pela condição lamentável das pessoas em geral que, desconhecendo a meta da vida, dormem na escuridão da ilusão. É o sentimento geral do Vaishnava ou devoto do Senhor que ele deve despertá-las. Da mesma forma, Devahuti está pedindo a seu glorioso filho que ilumine as vidas das almas condicionadas para dar um fim à sua lamentabilíssima condição. Nesta passagem, descreve-se o Senhor como Yoga Bhaskara, o sol do sistema de toda a yoga. Devahuti acaba de pedir a seu glorioso filho que descreva Bhakti Yoga, a qual o Senhor tem descrito como o sistema de yoga fundamental. Bhakti Yoga é como a luz solar para salvar as almas condicionadas, cuja condição geral é aqui exposta. Elas não têm olhos para ver seus próprios interesses. Não sabem que a meta da vida não é aumentar as necessidades materiais da existência, porque o corpo deixará de existir dentro de alguns anos. Os seres vivos são eternos e têm sua necessidade eterna. Quem só se preocupa com as necessidades do corpo, sem ligar para as necessidades eternas da vida, faz parte de uma civilização cujo avanço põe as entidades vivas na mais escura região de ignorância. Dormindo nesta tenebrosa região, não conseguimos nenhum refrigério, mas, antes, gradualmente, ficamos fatigados. Inventamos muitos processos para fugir dessa condição de fadiga, mas fracassamos e assim permanecemos confusos. O único caminho para mitigar nossa fadiga na luta pela vida é o caminho do serviço devocional, ou o caminho da consciência de Krishna. Om Jnana Timirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshu Militam Yana Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimati Hridayananda Goswami Niti Namine Namaste Guru Hamsaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nashine Namo Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Vou ler o verso novamente. Lokasya mitya bhimatera chakshushas chiram prasuptasya tamasya nashraye shrantasya karmasva nuvidhaya diya tama virashi kila yoga bhaskaraha. Meu querido Senhor, Tu és como o sol, pois iluminas a escuridão da vida condicional das entidades vivas. Por seus olhos de conhecimento não estarem abertos, elas ficam eternamente adormecidas nessa escuridão, sem Teu abrigo, e por isso são falsamente ocupadas pelas ações e reações de suas atividades materiais, parecendo estar muito fatigadas. Bom dia quem acabou de chegar, Adilila Devidassi, muito bom dia.
Bom dia a todos os demais. Bem, estamos aqui numa passagem do Srimad Bhagavatam, como todas as passagens do Srimad Bhagavatam, muito importantes, essenciais à compreensão, à realização do conhecimento transcendental, transcendente a este mundo, e uma conversa do mais elevado nível entre Kapila Deva e sua mãe, Devahuti, especialmente no verso de hoje, no início desse capítulo, estamos no verso número 5, mãe Devahuti falando com seu filho Kapila Deva, que é uma encarnação de Krishna. Nessa sessão do Bhagavatam nós temos o estudo de algumas das verdades trazidas no Bhagavad Gita como ele é, de acordo com a explicação de Srila Prabhupada na introdução do Gita. O Gita trata de 5 verdades: Ishvara, que é o controlador supremo; as divas, que são as entidades vivas; Prakriti, a natureza material; Karma, que são as atividades das divas, das entidades vivas, em interação com Prakriti, com a natureza material; e finalmente Kala, o tempo eterno, também um aspecto de Krishna, que coordena, que vai levando, que vai orientando, que vai, na verdade, sendo a base de todas essas atividades das entidades vivas, das divas, de todo esse karma dentro da natureza material, né? em conexão, em interação com a natureza material. Então aqui nós já tivemos a explicação da natureza material, já tivemos a explicação de Krishna, já tivemos a explicação das entidades vivas, e estamos tendo então a explicação agora. Mãe Devahuti está pedindo a Kapila Deva que explique então sobre Bhakti Yoga, o serviço devocional, que é, na verdade, a atividade que desenreda. Porque nessas 5 verdades nós temos karma, que são as atividades das entidades vivas, das divas, em relação com todas essas outras 5 verdades, principalmente com a natureza material, Prakriti. Nós temos atividades enredantes, que são atividades que, mesmo que sejam boas, independente de serem atividades boas ou ruins, independente do karma, o karma não é mau, o karma não é algo negativo, o karma é uma lei natural, é uma dessas verdades abordadas por Krishna no Gita, muito simples, de compensação justa, proporcional, absolutamente proporcional. Não há nenhuma distorção, não há nenhuma maldade, não há nenhum aspecto negativo no karma. As atividades, as escolhas das entidades vivas é que em algum momento podem ser negativas. Mas mesmo que essas atividades sejam positivas apenas, o máximo que nós vamos conseguir, Prabhupada, em algum significado anterior, quem acompanha aqui na ISKCON Rio, passou por isso, ele falou sobre atividades que nos levam até Brahmaloka, que é o planeta mais elevado dentro da manifestação cósmica material, e ainda assim é irredante, não é libertador, não é uma atividade, não são atividades que desenredam. Então o karma, independente de ser bom ou ruim, ele é enredante, ele é aprisionador. Ele aprisiona. Não há nenhum tipo de atividade, por melhor que seja, dentro do contexto das atividades desse mundo, mundanas, que possam libertar. A única atividade, a única ocupação que é a karma, é Bhakti Yoga, é o serviço devocional. E Bhakti Yoga vai ser trazido aqui por Kapila Deva, é apresentado também no Gita, incessantemente, muitas vezes, de forma muito incisiva e repetida por Krishna, como o objetivo final de qualquer sistema de yoga. Existem vários sistemas de yoga, né? Existe o sistema óctuplo de yoga, existem vários aspectos de yoga, dessa conexão com Krishna, com o divino, com o espiritual, etc. Mas Bhakti Yoga, atividade em consciência de Krishna, atividade prática em consciência de Krishna, é o objetivo final. É porque
é o que nos leva à condição original da entidade viva, à constituição original do indivíduo, que é amar Krishna. Então, Bhakti Yoga é ação em amor, é atividade amorosa, é relacionamento amoroso, é atividade prática, porque não se pode falar em amor, não se pode falar em relação amorosa entre dois entes se não há serviço, se não há entrega, se não há atividade prática. Qualquer outro aspecto pode ser qualquer coisa, menos amor, né? Verdadeiro. Então, nós temos hoje um tema eleito aqui, né, na ISKCON Rio, que é o único caminho para mitigar nossa fadiga na luta pela vida é o caminho do serviço devocional ou o caminho da consciência de Krishna. Aqui é a última frase do significado de Srila Prabhupada. E essa comparação que Prabhupada faz hoje aqui, que ele traz como sinônimo realmente, serviço devocional ou o caminho da consciência de Krishna. Então, consciência de Krishna sendo serviço devocional sendo consciência de Krishna. E Prabhupada fundou uma sociedade internacional para a consciência de Krishna. Então, esse é o cerne, essa é a essência de todo o movimento, de toda a movimentação criada por Srila Prabhupada, de tudo que Prabhupada criou. Esse sinônimo, essa comparação também é trazida no Gita de forma repetida várias vezes, muitas e muitas vezes por Srila Prabhupada. Então é muito importante entendermos que consciência de Krishna e serviço devocional são a mesma coisa. Não é que nós praticamos serviço devocional para que possamos chegar à consciência de Krishna, não. Serviço devocional já é consciência de Krishna, e consciência de Krishna não é nada que não seja serviço devocional, Bhakti Yoga. Então, vamos nos ater um pouquinho ao tema de hoje. Mas, para entender o tema de hoje, porque diz que esse é o único caminho, né, a consciência de Krishna, Bhakti Yoga é o único caminho para mitigar a fadiga da vida condicionada. Então, nós precisamos rever o verso de hoje, falado por Mãe Devahuti, e o significado de Srila Prabhupada. Então, vamos repassar, fazendo algumas pausas, algumas reflexões sobre. Então, o verso diz, né, Mãe Devahuti fala para... Porque, fazendo um parênteses, o verso de hoje, o significado de Prabhupada de hoje, traz muitos aspectos importantes, filosóficos, fundamentais, muitas reflexões realmente importantes, mas eu vou tentar refletir com vocês de uma forma que a gente se atenha ao tema de hoje, né? Que é, na verdade, a conclusão do significado de Prabhupada. Então, parabéns a quem elegeu o tema dessa forma, porque foi exatamente ali na conclusão do raciocínio de Prabhupada. Parabéns. Muito, muito bem ressaltado. Então o verso diz: meu querido Senhor, Tu és como o sol, pois iluminas a escuridão da vida condicional das entidades vivas. Então nós vamos ver no significado que Prabhupada traz essa frase inicial: Tu és como o sol, pois iluminas a escuridão da vida condicional das entidades vivas. Prabhupada vai falar sobre isso, esse aspecto, essa primeira linha da tradução do verso, ela está na última expressão, está nas duas últimas palavras do verso, em sânscrito, Yoga Bhaskara, né? Prabhupada vai falar sobre isso. Por seus olhos de conhecimento não estarem abertos, é muito interessante, né? Nós temos esse verso que nós invocamos sempre quando vamos começar a refletir, comentar algum tipo de conhecimento transcendental, Gita, Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, que seja, quando nós cantamos Om Agyana Timirandhasya Gyanam Janam Shalakaya Chakshurum Militam Yena. Chakshur, né, quer dizer olhos abertos. E nós temos no verso de hoje, deixa eu procurar aqui, Achakshusha, cegas. Então, com os chakshu, com os olhos cobertos, né? Achakshusha. Esse A de sufixo negativo da palavra chakshu, então é achakshusha. Por seus olhos de conhecimento não estarem abertos, então as entidades vivas ficam eternamente adormecidas nessa escuridão. E aí, Mãe Devahuti fala algo muito incrível: sem teu abrigo. Então, qual é o grande problema de ficarmos adormecidos na escuridão da ignorância? A ignorância no sentido da falta de conhecimento, da falta de olhos abertos.
é que nós, nesse contexto, a entidade viva está sem o abrigo de Krishna, está sem a proteção de Krishna, está sem a condução de Krishna. É como o Paramatma no coração da entidade viva, só como observador, sem poder atuar, porque Krishna tem tudo, mas a única coisa que ele não tem é a nossa própria ação, é a nossa própria intenção. Ele fica aguardando, né? Krishna fica como aquele pássaro observador na árvore ali, em que o pássaro desfrutador, que é a entidade viva, está ali experimentando os frutos daquela árvore, experimentando os frutos da ação desse contexto infinito do ciclo de samsara, de nascimentos e mortes, ações e reações, ações e reações, ações e reações. E Krishna está como observador, então ele depende da entidade viva ter essa ação, dessa intenção de ação para com ele. Então ele pode exercer o seu abrigo. Então, enquanto a entidade viva está com os seus olhos encobertos, fechados pela ignorância, a entidade viva não tem o abrigo de Krishna. É isso que Mãe Devahuti diz aqui. E por isso, as entidades vivas são falsamente ocupadas pelas ações e reações de suas atividades materiais, parecendo estar muito fadigadas. Então aqui na conclusão do verso, ela diz que por estarem assim adormecidas pela ignorância, pelo achakshusha, pelos olhos encobertos, pelos olhos não estarem abertos, devidamente abertos, então a entidade viva fica sem o abrigo de Krishna, por isso ela fica falsamente ocupada pelas ações kármicas, falsamente ocupada. Aqui também cabe uma reflexão muito importante, que na verdade essa ocupação toda que nós estamos exercendo, isso é uma atuação, é como um ator que está atuando, exercendo um personagem numa peça teatral, e na verdade nada daquilo é realidade. Na verdade aquilo é falso, porque aquilo é só um personagem, não é o indivíduo originalmente. Então ela está falsamente ocupada pelas suas ações kármicas, e aí ela conclui dizendo, parecendo estar muito fadigadas. Por quê? Porque na verdade a entidade viva não tem nada a ver com isso. A alma espiritual, livre desse contexto, desses personagens que nós adquirimos e dessa falsa ocupação kármica, a entidade viva parece estar fadigada, mas ela na verdade não está fadigada. Ela está vivendo dentro de um condicionamento, que é o início do verso, né? Vida condicional das entidades vivas, mas ela verdadeiramente não está fadigada, mas ela parece estar. Por isso que ela usa a expressão parecendo estar muito fadigadas. Shantasya, né, fadigadas. Estava procurando aqui no verso para a gente contextualizar aqui. Muito bem. Então o Prabhupada começa seu significado dizendo: parece que Srimati Devahuti, a gloriosa mãe do Senhor Kapila Deva, sente muita compaixão pela condição lamentável das pessoas em geral, que desconhecendo a meta da vida, dormem na escuridão da ilusão. Então, gostaria de destacar aqui uma primeira reflexão no início do significado aqui de Prabhupada, que traz qual é o sentimento de uma alma liberada dessa vida condicionada, que é o caso de Mãe Devahuti, principalmente depois dela ter, claro, Mãe Devahuti é a mãe de Kapila Deva, então ela é uma Nityasiddha, uma alma eternamente liberada, executando um passatempo com Krishna. Mas assim como Arjuna no Gita também pareceu estar confuso e precisou da iluminação de Krishna, que na verdade era para o nosso benefício posterior, da mesma forma, Mãe Devahuti estava confusa, estava apegada a um contexto, sofrendo pela partida de Kardama Muni, etc. Então Kapila Deva veio iluminando Mãe Devahuti, e nesse momento ela demonstra toda a sua iluminação, falando tudo isso, e com o sentimento, como o Prabhupada diz aqui, ela sente muita compaixão pela condição lamentável das pessoas em geral, que, desconhecendo a meta da vida, dormem na escuridão da ilusão. Então, esse é o sentimento de um devoto puro de Krishna.
né, um indivíduo, uma pessoa que tem prema, que tem amor puro por Krishna, ela sofre com a condição das entidades vivas. Lamentável, como o Prabhupada usa a expressão aqui, lamentável, é de se lamentar, porque a entidade viva está fadigada, embora pareça estar, ela está vivendo como se aquilo fosse verdade, então ela está presa nessa vida condicionada e ela fica fadigada, cansada. Quem de nós aqui pode honestamente dizer que não é cansado da vida material? Que a vida material, que a vida condicional desse mundo material, ela não é cansativa, ela não fadiga, ela não exausta. Todos estamos sempre cansados, exaustos, ou por um motivo, ou pelo outro, ou por um aspecto da vida, ou pelo outro aspecto da vida, mas estamos fadigados, esse é o fato. Não há como dizer, porque todos os recursos que nós utilizamos, yoga, por exemplo. Por que a pessoa faz Hatha Yoga? Por que a pessoa pratica meditação? Por que a pessoa faz Ashtanga Yoga? Por que a pessoa... Aqui nós temos um professor de Ashtanga Yoga, né? Se eu não me engano, Haridarshan Prabhu, um grande professor, já há muito tempo praticando e ensinando Ashtanga Yoga. Por que as pessoas buscam esse tipo de ferramenta? Porque as pessoas estão fadigadas, porque estamos fadigados da vida condicionada. Então, quando uma alma liberada como uma Devahuti, nós temos aqui para nós, eu ouvia um dia desses uma aula do meu pai, de Gokula Prabhu, falando da posição de Srila Prabhupada, que nós temos no Mayapur TV, nós temos o nosso Acharya. Dentro da nossa Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya, nós temos o nosso Acharya, que representa todos os demais Acharyas, que é Srila Prabhupada, e a principal característica de Srila Prabhupada, dos demais Acharyas, dos 6 Goswamis, de todos os Acharyas predecessores, a principal característica deles é a bondade, a misericórdia, o lamento interno deles mesmos com as condições das entidades vivas, que essas sim são condições lamentáveis. Então, queria muito fazer essa reflexão, porque Prabhupada traz, no início do significado, esse comentário, né? Ele traz esse aspecto misericordioso, da bondade, né? da dó, da pena dessas almas liberadas com a nossa condição de vida aprisionadora, né? Condicionada. Então Prabhupada continua: é o sentimento geral do Vaishnava ou devoto do Senhor que ele deve despertá-las. Da mesma forma, Devahuti está pedindo a seu glorioso filho que ilumine as vidas das almas condicionadas para dar um fim à sua lamentabilíssima condição. Prabhupada usa aqui de uma forma ainda mais grave, superlativa, não apenas lamentável, lamentabilíssima condição das entidades vivas. Estudando ontem o prefácio do Bhagavad Gita aqui em casa com a minha família, nós vimos que algo muito interessante, que Prabhupada fala que o Gita, ele é essencial à sociedade humana, essencial, fundamental, justamente porque ele mostra qual é o objetivo da vida, qual é o aspecto que a vida humana tem que ter como objetivo, que é da evolução, da libertação, da evolução espiritual, da autorrealização. Prabhupada fala sobre isso. Mais uma vez, nós podemos, em outro momento, em outra passagem, lá no Gita, com Krishna, com Arjuna, com tudo que Krishna nos traz, justamente entender por que é essencial para a sociedade humana o Gita, porque ele nos mostra como sair dessa condição lamentável, condicionada. Então Prabhupada continua: nesta passagem descreve-se o Senhor como Yoga Bhaskara, o sol do sistema de toda yoga. Devahuti acaba de pedir a seu glorioso filho que descreva Bhakti Yoga, a qual o Senhor tem descrito como sistema de yoga fundamental. Todos os sistemas de yoga devem levar a Bhakti. O objetivo tem que ser esse. O objetivo é esse. E por isso Bhakti Yoga é o resultado final de qualquer sistema de yoga. É como um caminho, literalmente, que nos leva a um determinado objetivo. Então é isso que Prabhupada está falando, que Krishna tem descrito o sistema de yoga, Bhakti Yoga, como sistema fundamental. Prabhupada continua:
Bhakti Yoga é como a luz solar para salvar as almas condicionadas, cuja condição aqui exposta. Elas não têm olhos para ver seus próprios interesses. Olha que frase interessante de Prabhupada, né? As entidades vivas não têm olhos para ver seus próprios interesses. Isso pode parecer contraditório, porque, como assim? Principalmente hoje em dia alguém diria assim, quem é você para dizer que eu não sei dos meus próprios interesses? Só cada indivíduo conhece e reconhece as suas próprias dores, as suas próprias questões. Hoje em dia nós ouviríamos isso de forma muito assertiva. Quem é você para entender o que eu sinto, para reconhecer o que eu tenho como meus próprios interesses? E Prabhupada fala que as entidades vivas não têm, né? Elas não têm olhos para ver seus próprios interesses. Porque com os olhos fechados pela ignorância, com os olhos, né, achakshusha, cegos pelo verdadeiro interesse, pelo nosso verdadeiro interesse, então a alma acha que enxerga verdadeiros próprios interesses e não está enxergando. Prabhupada fala, elas não têm olhos para ver seus próprios interesses. Não sabem que a meta da vida não é aumentar as necessidades materiais da existência, porque o corpo deixará de existir dentro de alguns anos. Eu sempre reflito sobre a condição real da entidade viva nessa existência, ou em qualquer existência, na existência material. Não importa qual seja o nascimento, não importa qual seja a condição. É muito impressionante porque se tudo der muito certo, se tudo nessa vida, nesse mundo, nessa existência, se tudo der muito certo em todos os aspectos, no final, velhice e morte. Isso acontece com os semideuses, isso acontece com o Senhor Brahma, isso acontece em qualquer condição na existência material. Se tudo der muito certo, no final deu tudo errado. Porque nós, como Prabhupada disse aqui, porque o corpo deixará de existir dentro de alguns anos. Então, quando baseamos toda a nossa vida, todas as nossas ações, todo o resultado das nossas ações, na identificação apenas com a existência do corpo, então isso é falso, isso é mentira, isso não é a realidade verdadeira, isso não é o próprio interesse da entidade viva, porque o corpo deixa de existir. Então todos os interesses, todos os prazeres, todas as relações, todas as conquistas do indivíduo dentro desse contexto relativo ao corpo é falso. É uma conta que deixa de existir porque acabou. Então qual foi o objetivo verdadeiro? Nenhum. Aí a entidade viva recomeça algum outro contexto, dentro de algum outro corpo, dentro de alguma outra, dentro de algum outro conceito de existência que novamente será falso, e acha que a partir dali aquilo é verdadeiro. Assim como nós não lembramos do que aconteceu. Nós apostamos todas as nossas fichas, nós apostamos toda a nossa energia, nós apostamos todo o nosso conhecimento, nós apostamos a nossa vida nisso aqui agora. E se nós pararmos para refletir por um instante, nós não lembramos do que aconteceu algumas décadas anteriores, que foi a nossa vida anterior. E a anterior? E a anterior? E as dezenas, centenas, milhares, incontáveis vidas anteriores? Não temos consciência nenhuma disso. E aí nós ficamos eternamente num ciclo falso, de concepção falsa, com cada um desses nascimentos. Por isso, Mãe Devahuti disse, por isso o Prabhupada está reiterando que esse conceito é falso, que nós não temos olhos para enxergar os nossos próprios interesses verdadeiros. Certo? Prabhupada continua. Quem só se preocupa com as necessidades do corpo, sem ligar para as necessidades eternas da vida, faz parte de uma civilização. Perdão, um pouquinho antes. Os seres vivos são eternos e têm sua necessidade eterna. Porque o Prabhupada falou aqui, né? Que
As entidades vivas não têm olhos para ver seus próprios interesses, não sabendo que a meta da vida não é aumentar as necessidades materiais da existência, porque o corpo deixará de existir dentro de alguns anos. Os seres vivos são eternos e têm sua necessidade eterna. Então nós passamos a vida inteira cuidando das necessidades temporárias, das necessidades que vão findar, das necessidades que não são originalmente as necessidades eternas do indivíduo, que são necessidades temporárias, aqui, agora. Nós temos também no Gita aquele exemplo clássico, famoso, da gaiola. Dentro da gaiola tem um passarinho. E existe a gaiola, que é o invólucro do passarinho. Então alguém que fica lustrando a gaiola, pintando a gaiola, limpando a gaiola, enfeitando a gaiola, dando toda a atenção necessária para a gaiola, está, como o Prabhupada está dizendo aqui, cuidando de necessidades ilusórias. Porque quem está dentro da gaiola é que importa. É o passarinho que, se você não der água, não alimentar, não cuidar das necessidades do passarinho que está dentro da gaiola, ele vai morrer. Ele vai morrer. Então, as necessidades verdadeiras de todos nós, dos indivíduos, das almas, não são as necessidades dessa existência corpórea. São as necessidades da existência eterna da entidade viva. É isso que Prabhupada está falando aqui. Quem só se preocupa com as necessidades do corpo sem ligar para as necessidades eternas da vida, faz parte de uma civilização cujo avanço põe as entidades vivas na mais escura região de ignorância. Então, Prabhupada dá um puxão de orelha aqui em todos nós, e principalmente na sociedade humana, indicando que esse aparente avanço da sociedade humana, na verdade, é um avanço que nos coloca em mais ignorância. E é muito impressionante a gente refletir sobre isso, porque o que a sociedade humana traz, o que o avanço da sociedade humana traz de benefício real para a entidade viva, para a alma espiritual, eternamente falando? Nada. Todos os conhecimentos, todos os estudos, todos os avanços, todo o desenvolvimento econômico é apenas focado na existência do corpo, dos corpos permeados, utilizados pelas entidades vivas. Então, todos os arranjos, toda a evolução, todo o desenvolvimento da sociedade humana nesse aspecto é baseado e com o objetivo de arrefecer necessidades corpóreas. Então é muito complicado, porque as necessidades, elas vão se renovando, as necessidades vão mudando, e aí quando a sociedade humana aparentemente se desenvolve para atender algum tipo de necessidade, é como a história do cobertor, que você puxa o cobertor e deixa os pés descobertos, aí você cobre os pés e deixa outra parte do corpo descoberta. Essa é a realidade. Nós vamos então, precisamos de alta tecnologia. Para ter alta tecnologia, nós precisamos de terras raras, porque tem metais raros. E aí, para ter acesso às terras raras, nós precisamos de uma guerra. Porque alguém é dono, aparentemente, daquela terra rara. Alguém acha que é dono, porque o dono de tudo é Krishna, toda a natureza material não nos pertence. Estamos aqui apenas de locatários, né? Alguém antigamente foi lá na China e fincou uma bandeira, alguém foi lá na Groenlândia e disse a Dinamarca é dona, alguém foi lá na Venezuela e fincou outra não sei o que, alguém foi lá na Rússia, alguém foi nos Estados Unidos, e aí vamos fincando aparentes domínios que na verdade não pertencem a ninguém, porque quem fincou aquela bandeira nem aqui está mais. Mas nós precisamos das terras raras, porque nós precisamos de desenvolvimento tecnológico. E aí nós precisamos de grandes indústrias que poluem a natureza, que poluem o ar, que poluem a água, que poluem a terra. Aí nós precisamos de matadouros para alimentar com carne a sociedade humana, e aí nós desmatamos, e aí causamos o aquecimento global. Então nós estamos o tempo todo criando arranjos, fazendo vários tipos de aparentes evoluções, de aparente desenvolvimento da sociedade humana, que na verdade, como diz aqui Prabhupada, está só jogando as entidades vivas na mais escura região de ignorância.
Dormindo nessa tenebrosa região, não conseguimos nenhum refrigério, mas antes, gradualmente, ficamos fadigados. Quem não está cansado? Quem não está cansado da existência material? Aliás, Prabhupada fala, que só pode avançar em vida espiritual o indivíduo que está esgotado da vida material, que cansou da vida material. Enquanto ele não cansa, enquanto ele não está sentindo essa fadiga, enquanto ele está buscando arranjos e buscando subterfúgios e várias maneiras de ser feliz espiritualmente, materialmente, em condições mundanas, cuidando dos interesses do corpo, enquanto a alma corporificada está nessa busca, está nessa tentativa, enquanto ela não sente fadiga da existência material, ela não vai se voltar para a vida espiritual, porque ela está com esperança, de que a vida material vai trazer felicidade. Enfim, então Prabhupada fala que dormindo nessa tenebrosa região de ignorância, não conseguimos nenhum refrigério, mas antes, gradualmente, ficamos fadigados. Interessante essa palavra utilizada por Prabhupada, em que ele diz que essa fadiga ela vem gradualmente, ela não é uma fadiga original e que acontece de um momento para o outro. Não, a pessoa vai cansando, gradualmente ela vai ficando fatigada, assim, sentindo essa fadiga. Inventamos muitos processos para fugir dessa condição de fadiga. Então, quando sente essa fadiga, a sociedade humana começa a desenvolver muitos processos para fugir desse cansaço, dessa fadiga, mas fracassamos e assim permanecemos achakshusha, confusos. Que interessante, né? Quais são as doenças proeminentes desse momento de maior avanço tecnológico e científico da sociedade humana? As doenças emocionais, as doenças psicológicas, as doenças psicossomáticas, que por causa do cansaço mental, do esgotamento, da fadiga, começa a refletir no corpo físico. Todas essas doenças, porque é a fadiga da entidade viva dentro dessa condição tenebrosa de ignorância. E aí nós entramos então no assunto de hoje, no tema de hoje, e na conclusão de Srila Prabhupada em seu significado. O único caminho para mitigar nossa fadiga na luta pela vida, Prabhupada usa essa expressão muitas vezes também, a árdua luta pela existência, pela sobrevivência, é o caminho do serviço devocional, ou o caminho da consciência de Krishna. E Kapila Deva ainda vai falar sobre isso, A Mãe Devahuti está pedindo para que ele fale sobre isso. Nós estamos no início do capítulo intitulado Explicação sobre o Serviço Devocional. Então, aguardem os próximos capítulos, não percam. Porque, primeiro, Mãe Devahuti está contextualizando, trazendo essa condição de fadiga existencial de todos nós, das entidades vivas, pedindo então que Kapila Deva, seu, como Prabhupada disse ali, glorioso filho, fale sobre o assunto, traga o tema e ilumine as entidades vivas sobre o tema. E então Kapila Deva vai trazer, assim como Krishna traz no Gita, que como que é? Samsaradava nalalida loka tranaya karunyaga naganato taptasya kale nagunana vasya Vandeguru Shri Charanaravinda, que no incêndio da existência material, samsara, no ciclo de samsara dava nala lida louca, que louca, a entidade viva está samsara dava nala lida, ela está sofrendo esse incêndio existencial que consome, que fadiga, que cansa. Então, no final, quem traz esse alívio é o mestre espiritual, representando Krishna, através dos seus ensinamentos, através de todo o conhecimento, que nos leva a Bhakti Yoga, a conclusão, que é a ocupação em consciência de Krishna. E é muito impressionante a gente observar que quando nós experimentamos, então, ok, nós entendemos que o caminho é esse, deixa eu experimentar, deixa eu experienciar, deixa eu fazer o teste, deixa eu pagar para ver. Então nós sentimos que gradualmente essa fadiga também vai indo embora, porque o serviço devocional vai trazendo alívio. O mestre espiritual, como uma chuva,
É isso que diz esse verso dessa canção, né, que cantamos todas as madrugadas para Srila Prabhupada, que essa canção, o mestre espiritual vem como uma chuva que apaga esse incêndio existencial da entidade viva, que está consumindo, que está fadigando, que está nos trazendo tanto sofrimento, tanta dificuldade. Então não existem arranjos materiais que serão capazes de tirar a fadiga da entidade viva na existência material. O único arranjo possível, a única atividade possível, a única atividade karma, que não vai gerar enredamento, e não são arranjos dentro do contexto de nenhum dos modos da natureza material, mesmo que seja bondade. As únicas atividades serão karma, que tirarão esse enredamento, que nos vão desfazer esses nós que nos aprisionam, que nos fadigam, é Bhakti Yoga, serviço devocional a Krishna. E para concluir, Bhakti Yoga ela é prática. Bhakti Yoga ela não é esotérica, ela não é intelectual, tanto que como é que Krishna fala no Gita? Jejatamam prapadyante. Krishna se revela no coração da entidade viva, revela o conhecimento, revela o entendimento, única e exclusivamente através da rendição. Né? Nós damos um passo em direção de Krishna e Krishna dá 10 na nossa direção. É muito importante o conhecimento, é muito importante estudar. Prabhupada falou sobre isso também nesse capítulo anteriormente. Ele fala sobre os dois tipos de pessoas, que são aqueles que se ocupam sem estudo, aqueles que pode acontecer um pouco de fanatismo, e aqueles que estudam sem se ocupar, que também não vão entender. Na verdade, é uma atividade em conjunto, e o conhecimento ele vai se revelando através da Bhakti Yoga, da rendição. E de uma forma prática, final, o Bhakti Yoga, né, como muito bem explicado por Prahlada Maharaj, os 9 processos do serviço devocional, Shravana, Kirtana, Vishnu Smarana. Então o processo começa com Shravana, que é ouvir, Kirtan, que é cantar, tanto os santos nomes de Krishna como o conhecimento transcendental, as glórias de Krishna, o conhecimento acerca de Krishna, o conhecimento acerca da filosofia da consciência de Krishna, por exemplo, que nós estamos fazendo aqui, é Shravana Kirtana, e automaticamente, naturalmente, teremos então Smarana, lembrança, e assim vamos prosseguindo nesses 9 processos, que são práticos, e é Bhakti Yoga, é o conhecimento, é o processo de serviço devocional. Porque então, com o entendimento, nós vamos praticar, nós vamos utilizar toda a existência material, vamos utilizar prioritariamente os nossos corpos, que é a ferramenta prioritária da entidade viva, que é a ferramenta primordial da alma que está condicionada, que é o corpo. É o corpo que se ocupa em outras coisas, que manipula outros elementos, que busca outras relações, mas a ferramenta original da entidade viva, quando ela se condiciona, é o próprio corpo. Então, incrivelmente, Bhakti Yoga começa com Shravana Kirtan, com a utilização da audição, da fala. E não precisamos de grandes arranjos, precisamos apenas da intenção correta. Precisamos do entendimento originalmente, por isso Mãe Devahuti está trazendo o contexto do sofrimento da entidade viva corporificada, e depois Kapila Deva então vai falar sobre Bhakti Yoga e vai gradativamente explicar que o processo de Bhakti Yoga, a execução prática de Bhakti Yoga, ela não é apenas esotérica, intelectual, ela não é conceitual, ela é prática. Por isso precisamos nos render. Por isso Sadhana, por exemplo, trazido por Srila Prabhupada, é tão prático. É tão envolvente de forma prática e não apenas teórica, não apenas de estudo, não apenas conceitual. Bem, 9h10, exatamente 1 hora depois que começamos. Deixa eu ver se tem alguns comentários. Muito obrigado mais uma vez pelo convite de Paravyama Prabhu. Obrigado pela associação com todos vocês, queridos amigos aqui da ISKCON Rio. Como eu disse no início, tão inspiradores, que se ocupam tanto. Deixa eu ver se tem aqui. A Dilila fez vários comentários aqui.
lendo o Bhagavad Gita como ele é, Karma Yoga, ação e consciência de Krishna, é isso mesmo. Verdadeiro amor puro por Deus, prema, é consciência de Krishna, o resto é luxúria. Luiz Rocha, Hare Krishna. A Adilila fala de novo que a natureza material é só miséria, que estamos cansados. Fala sobre o estudo do Gita, agradece a aula. E é isso, acho que não tenho mais nenhum outro comentário, nenhuma dúvida, nada mais, né? Então eu agradeço mais uma vez a todos vocês, agradeço a oportunidade, a presença. Muito obrigado a todos, todos tenham um excelente dia. Todas as glórias sejam Srila Prabhupada. Srila Prabhupada Ki Jai.